Bom dia, vamos para mais uma aula de sociologia. Hoje eu vou falar sobre cultura, que a gente já vem trabalhando em 2 aulas, e vou acrescentar o conceito de ideologia, o que vem a ser ideologia. Então, vou começar aqui compartilhando com vocês e inicio a explicação. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Sora. Então, vamos continuar falando sobre cultura e ideologia, tá bem? Então, cultura a gente vem trabalhando já há 2 dias e hoje eu vou estar dando início a esse conceito, né? Introduzindo esse conceito de ideologia para vocês. Então, quando a gente fala em cultura, né? A gente diz assim: o indivíduo, a pessoa é culta porque ela fala vários idiomas, né? Mas será que cultura é realmente isso? A pessoa conhecer vários idiomas, ter conhecido vários lugares, né? Saber diferentes coisas, ser instruída, né? Outras pessoas já disse que a cultura de um povo é mais sofisticada e complexa que a do outro. Né? Então, que o povo lá do Oriente, eles são mais cultos do que o pessoal da África. Esse tipo de avaliação, baseada no senso comum, comporta elementos ideológicos. Afinal, o que significa cultura e ideologia, termos tão usados em nosso cotidiano? Que a gente vai ver na aula de hoje, tá bem? Então, quando a gente fala em cultura, o francês, né, o Félix, ele dividiu o significado de cultura em 3 grupos. Primeiro, cultura-valor, que é aquela onde eu falei do exemplo do cara que tem vários idiomas, que sabe falar vários idiomas, né? Então, cultura-valor significa que aquela pessoa, ela é mais culta que outra por conhecer mais coisas, tá? Quando eu falo em cultura, alma coletiva, eu estou falando em grupos e povos que têm uma identidade cultural única. Exemplo aqui, ó, uma cavalhada lá em Pirinópolis, Goiás, ou tem lá no Pará, nós temos lá o Sírio de Nazaré. Então é algo que já está intrínseco naquele povo. Então a gente fala cultura, alma coletiva. E tem o terceiro tipo, que seria a cultura mercadoria, que é a cultura de massa. Né? Então, compreende bens, equipamentos culturais e cinemas, biblioteca, aqueles que trabalham nesses estabelecimentos, além dos conteúdos teóricos e teológicos de produtos, filme, discos, livros que estão disponíveis no mercado. Então, a cultura sendo vendida como mercadoria. Se você lê livro, você vai ser culto. Se você vai a teatro, você é culto. Se você vai no cinema e assim por diante, que a gente chama de cultura de massa. Então, vende-se hoje cultura. Obviamente, dessas três definições, a segunda aqui é, na verdade, a que reflete mais, né, sociologicamente falando, o que vem a ser a cultura, que é o conjunto de tradições de um determinado povo, que deve ser respeitada, tá? Ruth Benedict desenvolveu o conceito de padrão cultural e identificou 2 tipos de culturas extremos. O primeiro, o apolínico, que é onde a gente tem pessoas que são conformistas, tranquilas, solidárias, respeitadores e comedidos. Comedidos é aquelas pessoas que se contêm, são aquelas pessoas que não buscam atrito, tá? Então, existem pessoas... Oi? Bom dia. Bom dia! Eu não estou vendo o rostinho, só estou vendo uma tela. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu tenho o tipo de pessoa, né, que a gente fala, perfil dionisiático. Já são aquelas pessoas mais ambiciosas, agressivas, individualistas, que fazem tudo para ter, para ser, né, nesse mundo capitalista. Então, existem esses 2 tipos de pessoas, tipos culturais que nós temos. Lógico que esse aqui, né, o apolínico, é o ideal. Não pelo fato de ser conformista, mas pelas pessoas serem solidárias, respeitar uns aos outros, respeitar as diferenças, né? Essa antropóloga, ela investigou, como está falando ali, o modo como os indivíduos recebiam os elementos de sua cultura e como isso formava sua personalidade.
E aí, o que ela concluiu? Que a personalidade do indivíduo não está vinculada às características biológicas, por exemplo, como o sexo, né, e tudo mais, em a família que a pessoa vem, vamos dizer, no sentido genético, mas a cultura está diretamente relacionada à educação que as crianças tiveram. Então, como eu citei como exemplo já na aula passada, por exemplo, eu tenho 2 gêmeos, né, irmãos gêmeos, tá? Então, teoricamente, eles possuem a genética igual, só que um foi educado aqui no Brasil e outro foi educado lá na China. A cultura deles vai ser igual? Não vai ser, obviamente. Então, aqui, essas características biológicas, né, quando se fala em cultura, não é a predominante. O que predomina é a educação, né, aquilo que é transferido para as crianças desde pequenininho até a idade adulta, né, e essa cultura, ela vem sendo transformada. O indivíduo é um ser que vai sendo construído ao longo do tempo, tá? Conforme ele muda, aonde ele vive e tal, ele vai mudando essa cultura que ele tem, né? Hoje, as tecnologias de comunicação permitem as trocas culturais sejam feitas em tal quantidade que nem se sabe mais a origem delas, né? Se você for lá na Netflix, por exemplo, né, hoje em dia você vê um catálogo onde você pode escolher, por exemplo, a série que você quer assistir de acordo com o país em que ele foi feito. Cada país vai ter uma cultura diferente, então tem os animes lá para assistir, né? Tem os dramas, tem as séries já dos Estados Unidos e assim por diante, né? Então, hoje em dia, nós falamos que existe uma cultura híbrida. O que é uma cultura híbrida? É uma cultura onde há essa miscigenação ou essa união de pensamentos, de culturas distintas, e ambas fizeram uma miscelânea. Então, eu pego um pouco da cultura oriental, ocidental, asiática, enfim, e faço uma miscelânea e dou origem a uma cultura híbrida. Eu não gosto muito de anime, mas tem gente que adora, né? Para o sociólogo holandês, é importante preservar as formas particulares, grupais, regionais ou nacionais para que se alcance uma democracia cultural de fato. Para ele, o obstáculo é vencer essa dominação cultural. Durante muito tempo, né, os Estados Unidos, ele tentou dominar culturalmente o mundo e ainda tenta, né? Então, tipo, até no que a gente come, nos fast foods, o que a gente veste, nas calças jeans, o que nós assistimos. Se você for ver as maiores bilheterias, são tudo os filmes dos Estados Unidos. Se você for ver lá Os Vingadores, uma das maiores bilheterias, foi feita onde? Nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele quer dominar culturalmente o mundo. Ele meio que não respeita as culturas particulares de cada país, tá? Ele quer se impor sobre o outro. Será que isso é benéfico? Né? Agora, tem uma diferença entre cultura erudita e cultura popular. Eu acho que vocês já ouviram falar nesses 2 termos, tá? A divisão desse tipo, essa classificação em cultura erudita e popular, se dá na divisão da sociedade em classes, né? Nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade que ela é dividida em classes, né? Nós temos, se a gente pegar uma pirâmide assim, nós temos 7 classes sociais na atualidade, no Brasil falando isso, tá? Então, geralmente a gente fala em cultura erudita, aquela cultura que está aqui no topo da pirâmide, onde as pessoas, né, mais cultas, que têm essa cultura erudita, elas são mais abastadas, elas são mais ricas, né? E quem está aqui na base da pirâmide é a cultura popular, é o povão, somos nós, né? Então, de acordo com essa classificação em cultura erudita e popular, há uma cultura dos segmentos populares e outra identificada com as elites, né? Cultura erudita. Então, música clássica, quando a gente fala assim, nossa, música erudita, até a gente usa esse termo. Música erudita, música clássica, né? Música popular vai ser o quê? O funk, o samba, o pagode, tá? E aí, como qualquer mercadoria, esse produto cultural, ele pode ser comprado, como nós falamos, pegando aquela classificação, né, de cultura como mercadoria. E a cultura popular? Encontra na expressão nos mitos e contos, na dança, na música e no artesanato.
incluem expressões surgidas no meio urbano e rural. E se você for ver, a cultura popular é uma cultura que ela vem se sofrendo mudanças ao longo do tempo, né? Então, as músicas vão sofrendo modificações, a dança mesmo, o artesanato, enquanto que a cultura erudita, ela é uma cultura que ela se mantém mais, vamos dizer, no ponto de vista engessada. Então, a gente ouve hoje ainda Beethoven, a música erudita, e quantos anos atrás que foi feito Beethoven, entende? A gente não tem essa modificação como tem na cultura popular, tá? Aqui, né, falando a palavra cultura, tem origem latina, que significa o ato de cultivar a terra, né? Então, aqui falando, para muitas pessoas lá no início, né, da aula, não ter acesso ao consumo de uma mercadoria, à cultura mercadoria, significa que a pessoa não tem cultura. Então, por exemplo, uma pessoa analfabeta, uma pessoa que nunca leu livro, para muitas pessoas, ela é uma pessoa que não tem cultura. Mas será que só pelo fato de ela não saber ler, ela é uma pessoa que não tem cultura? E o tanto de coisa que foi passado para ela oralmente, o tanto de coisa que ela viveu, o tanto de coisa que ela ensinou, será que isso não deve ser levado em consideração? Né? Para o pensador brasileiro, Alfredo, a cultura é alguma coisa que se faz, e não apenas o produto que se adquire, e eu concordo com ele. Quando afirmamos que ter cultura significa ser superior e não ter cultura significa ser inferior, utilizamos a condição de posse de cultura como elemento de diferenciação social e imposição de uma superioridade que não existe. Aí é onde vem a palavra ideologia. Tá? Então, não é só porque a pessoa tem acesso a, vamos dizer assim, a cultura como mercadoria que ela é superior àquela que não tem acesso. Tá? Continuando aqui. Então, o que vem a ser a ideologia? Ideologia é um conceito moderno. Cadê? Aqui, moderno. Antes da Idade Média, a realidade era explicada pelos mitos ou pelo pensamento religioso, né? Se a gente for pegar lá nos mitos lá da Grécia Antiga, os mitos nórdicos, ou então o pensamento religioso, que Deus castiga, você não pode fazer coisa errada por conta disso, né? E aí o termo ideologia, ele surgiu com o francês, como sendo ciência da gênese das ideias. Gênese significa origem, né? Então, lá na Bíblia, lá, Gênesis é o livro que conta a origem, como tudo começou, a origem, o início. Então, para esse francês, ideologia é a ciência das ideias. Essa palavra foi utilizada por Bonaparte e é hoje que a gente usa, até hoje, começou lá com Bonaparte, ideologia como sendo uma ideia falsa ou ilusão. Ah, isso é ideologia, ou seja, alguma coisa que nunca vai ser alcançada, nunca vai poder acontecer, tudo bem? Assim como a gente fala, por exemplo, que é uma sociedade comunista, é uma ideologia, né? Ou aqui sinônimo de utopia, tá? Aí falando em Comte, Comte voltou lá para o francês, né? E aí ele adicionou ainda que ideologia é o conjunto de ideias de determinada época. E eu concordo com Comte. Por isso que eu afirmo aqui, né? Por exemplo, para nós, hoje, o que é uma ideologia, tá? Pode se tornar depois como sendo algo corriqueiro. Antes, o que era uma ideologia, hoje é normal, então ideologia é o conjunto de ideias de uma determinada época. Eles pensam dessa forma, mas a gente sabe que a cultura está sempre em movimento. E Marx, nosso crítico da sociedade, o que ele dizia? Que a ideologia é um sistema elaborado de representações e de ideias que corresponde à forma de consciência que os homens têm em determinada época. Aqui ele também fala que a ideologia varia de acordo com a época, assim como Comte. De acordo com ele, as ideias dominantes em qualquer época são sempre as de quem domina a vida material e, portanto, a vida intelectual. Como sempre, ele faz uma crítica, né? Ele fala que a ideologia ela é imposta pela classe dominante sobre a classe dominada. Tudo bem? Continuando aqui.
E o Durkheim? O que ele fala? Que o cientista ele deve deixar de lado as noções pré-científicas e as ideias subjetivas. Que as noções pré-científicas e as ideias subjetivas são ideologia. Então, Durkheim, ele era muito realista e ele era um cientista de fato, um cientista social. Então, ele falava que tudo tem que ser provado. O que não pode ser provado não é ciência. Se não é ciência, é uma ideologia. Esse é o pensamento de Durkheim, tá? E, de acordo com Marin, as ideologias são sempre conservadoras. Aqui, ó, ele tá, a ideia dele é baseada em Marx também, porque eles expressam o pensamento das classes dominantes. E as classes dominantes querem o quê? Sempre manter a ordem. O que é manter a ordem para a classe dominante? Ela tá no poder. Ela dominar, né? Em oposição à utopia é o pensamento das classes oprimidas que buscam a transformação social. Então, a gente tem ideologia versus utopia. Ideologia, que para esse pensador, é aquilo que os dominantes pensam. Utopia é aquilo que os dominados almejam. Então, aqui existe um embate social que nós falamos. Está acabando, aguenta aí. A ideologia no cotidiano. Nas relações entre as pessoas, uma série de elementos ideológicos se manifestam por meio de ações, palavras e sentimentos. Tá? Então, a gente fala, nossa, isso é ideologia, que seria o conjunto que as pessoas têm. Pessoas que, pessoas que acham ali, ó, a revista Vida Simples, onde mora a felicidade. Então, uma ideologia é achar que a vida é sempre um mar de rosas, que tudo é bonito, tá? No entanto, no capitalismo, a ideologia, tá como falando ali, ela se expressa no discurso que procura ocultar as contradições existentes, né? Baseado nessa revista aí. Então, entende o que eu quero dizer? O capitalismo quer dizer, o mundo é bom para tudo, tal. Você consegue comprar tudo que você quer, você tem tudo, direito a todo o conforto que você consegue, né? Então, sendo que, na verdade, a gente sabe que isso não é real, né? O que o capitalismo prega pra gente, essa coisa do sempre da pessoa ter ao invés da pessoa ser, tá? Isso não é real. Essa ideologia do capitalismo não é uma ideologia real, sadia, tá? A crença na verdade inquestionável do conhecimento científico talvez seja a maior de todas as expressões ideológicas presentes no nosso cotidiano. Da busca do sentido da vida, as possibilidades de sucesso, a ciência seria a grande solução para todos os problemas, males e enigmas. Tá? Durkheim dizia isso. No entanto, isso não acontece porque o pensamento científico não é uma verdade absoluta. Tá? Por exemplo, vamos pegar lá em química o modelo do átomo. Então, para Dalton, ela é uma bolinha maciça, indivisível. Então, todo mundo achava que isso aqui era verdade. Depois veio lá o pudim de passas. Depois veio o modelo de Rutherford. Depois veio o modelo de Bohr. Então, assim, sabe lá se vai ter outros modelos. Então, na verdade, o pensamento científico ele não pode ser tido como verdade absoluta, porque ele está sempre em construção. Assim como a sociedade e a cultura também está sempre em construção. Tá? Então, ideologia aqui seria o conjunto, né, de crenças de coisas como verdade absoluta, que nem sempre refletem a realidade. Tudo bem? Eu acho que esse aqui é o último. Vamos lá. Eu vou parar a gravação e vou conversar com vocês um pouquinho agora.